Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Hispanenca. Estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Blanco. E o tema de hoje é o que é um 6. Blanco, começo por ti. Quando é que achas que apareceu a posição número 6? Olá a todos. Para mim, eu acho que a posição 6 surgiu com Lothar Matthaus, que eu acho que foi assim o primeiro grande 6 do futebol moderno, que foi uma figura da seleção alemã. Porque se enquadrava naquela visão mais primária do 6, que era um homem forte, com um bom físico e alto, para ganhar disputas de cabeça e no corpo a corpo, de forma a destruir o jogo. Portanto, para mim, começa aí. Miguel, o que é que achas? Sim, eu percebo a opinião do Blanco. Não sei bem assim o momento em que começou, mas acho que o tipo de jogador que era nomeado como um 6 era um jogador, como o Blanco disse, que era destruidor, era físico, era cirúrgico, sabia quando ir à pressão. E era na altura em que um jogador desse surgiu, era dos jogadores mais importantes da equipa, porque era o que dava equilíbrio. Bom, eu acho que a posição número 6 apareceu por volta dos anos 80, 90. Também com o Matthaus, mas também com o Roy Keane. Acho que o Roy Keane não era um médio de tanta classe como era Matthaus, mas era sim alguém que destruía. Mas, na minha opinião, acho que a posição número 6 tem vindo a evoluir e a ramificar-se, ou seja, temos alguns tipos de 6. Já não tão agressivos como era Roy Keane, em que vemos, se formos ver vídeos dele, há entradas mesmo violentas do irlandês, mas, por exemplo, temos Pirlo, que também, jogando na posição 6, era um jogador com muita classe, ao contrário destes jogadores que, apesar de não terem tanta classe, mas eram muito agressivos e muito fortes fisicamente. Miguel, achas que a posição 6 tem evoluído ao longo do tempo? Sim, sem dúvida que tem evoluído e acho que tem perdido também as características de antigamente. Porque antigamente Andrea Pirlo nunca seria um 6. Antigamente, para mim, o Pirlo seria um 10 ou um 8, vá. Com a criatividade que um jogador daqueles tem, jogar numa posição defensiva como jogava, tanto na Juventus, no Milan, na seleção, tudo. Antigamente, acho que isso nunca seria possível. Antigamente, um trinco, vá, era um jogador forte, não era um jogador tecnicista, era um jogador bruto, digamos assim. Era um destruidor de jogo e não atacava muito, não tinha muita chegada à área, e é completamente o contrário de Pirlo. Blanco? Sim, eu também concordo, obviamente, que houve uma evolução na posição 6. Acho que Pirlo já é, digamos que, uma terceira fase dessa evolução. Começando com Matthaus, sendo uma segunda fase Makelele, que revolucionou a forma como se via um 6, principalmente na Liga Inglesa, quando chegou ao Chelsea. Mas já também em Espanha, quando estava no Celta de Vigo. E acho que Pirlo já é uma terceira fase, porque, tal como o Rocha estava a dizer, Pirlo tinha características mais de ser um 10 ou um 8, sendo que ele jogou muitas vezes a 8 também na carreira. Mas ele conseguia jogar a 6, principalmente pela sua qualidade e pela evolução da posição, sendo que tínhamos começado com o tal Roy Keane e com o Matthaus, que eram mais agressivos, sendo que Pirlo, nunca associamos a Pirlo a esse regime agressivo, associamos o Pirlo a classe, a sutileza, e isso é a prova dessa tal evolução que estávamos a falar. Sim, exatamente. Às vezes o trinco, nos anos 80 e 90, era visto quase como um quinto defesa, num sistema em que eram usados 4 defesas.
porque era alguém que ficava lá atrás, era o primeiro homem à frente da defesa e servia apenas para destruir o jogo. A bola nem lhe passava muito pelos pés. Ele era um exemplo disso, claro, era Petit, no Benfica, que era um jogador ou passava a bola ou passava o homem. As duas coisas nunca passavam. E por isso esta posição sempre foi muito amarelada. Olha, Sempre diz. um bom exemplo de um jogador desses, e ainda mais antigo que Petit, era o António André, o pai de André André, que foi campeão europeu pelo Porto em 87, e não era grande e não era musculado, não tinha muito físico, era pequenino, pelo contrário, mas era um jogador raçudo que ficava lá atrás apenas para defender, apenas para destruir o jogo. Às vezes tinha alguma chegada à área, mas não muitas, e é um exemplo perfeito disso. Sim, e o próprio Costinha. Acho que o Costinha também foi fazendo isso, já mais evoluído, mesmo passando não muitos anos, mas já se nota uma evolução de 87 para 2003, por exemplo. Sim, não era. O Costinha também não era um jogador tecnicista, como os cheios modernos, digamos assim. Era um jogador também muito defensivo. E o próprio Petit também era alguém que era franzinho, só que eu acho que uma palavra-chave para um 6 é raça. Acho que um 6, Sim. Claro, mas por claro. exemplo, Pirlo veio mostrar completamente o contrário. Não era preciso assim raça, porque não se vê Pirlo muitas vezes em disputas de bola. Sim, mas atenção que Pirlo tinha raça. Só que não é a tal raça que nós estamos associados de ir dar tudo uma entrada de carrinho ou se não ganhar aquela bola a minha vida acaba. Não, tinha raça no sentido de perde a bola, vai buscá-la, não desistir. Era essa tal raça, mas no sentido de mais classicista, pois, naquela classe que ele tinha. Mas já que estavam aí a pegar em médios defensivos na nossa liga, eu aproveito para dizer que vocês já vão a falar de como era ou passava a bola ou passava o homem, principalmente com Petit, depois com o Costinha nem tanto, mas ele também era muito pouco tecnicista, era mais pragmático, como a maior parte dos jogadores nessa posição, na altura. Só que em coisa de, então, 2003 para agora, 17 anos, não vou aqui em 2020 porque já está a haver uma certa evolução em Portugal, mas vá até 2017 ou 2016, portanto, em cerca de 14 anos, essa posição em Portugal mudou muito pouco. Temos exemplos recentes como o Fernando no Porto ou o William no Sporting, até muito mais recente, em que cada um deles sabia fazer pouco com bola. O William já um bocadinho mais, mas para fazer um daqueles passos que ele sabia fazer, tinha de errar 3 primeiro. Sim. Portanto, percebe-se que em Portugal houve pouca evolução nessa posição. Sim, mas atenção, eu acho que o Jorge Jesus, quando chega ao Sporting, consegue mudar e muito aquilo que era o William. O Jorge Jesus até já foi dos primeiros a fazer com que o William subisse. Mas que agora que gasto no campeonato português, Miguel, vou começar por ti. Que tipo de 6 é que achas que o Porto tem? Eu, quando falo de 6 e falo no Porto, associo muito a Danilo. Achas que há mais alguém capaz de fazer essa posição? Não, fazer uma posição 6 como Danilo não há nenhum no Porto. Eu acho que Danilo pode-se dizer, eu diria que é uma segunda fase da posição 6. Não diria que é daqueles jogadores destruidor de jogo e que não ataca, não tem chegada à área, só faz passos curtos. Não diria que era um jogador desses. Danilo é um médio defensivo puro para mim. Protege a linha defensiva, apoia sempre os médios, por exemplo, no caso do Porto, o Otávio, o Uribe, por exemplo, dependendo com quem joga, apoia-os sempre na sua construção, desce muito para a linha defensiva ao lado de Marcano e Pepe, e por isso é um jogador muito mais defensivo e digamos que menos moderno do que muitos cheios da Europa. Blanco, agora vou, antes de passar para ti, dou aqui uma nota também já a abrir o Sporting.
Sim, sim. É que eu no Sporting, e já vi vários jogos ao vivo do Sporting esta época, o Sporting muitas vezes joga em 4-3-3, mas eu ainda não percebi quem é verdadeiramente o 6, porque eu acho que Doumbia, para mim, não é um 6. Ele não tem capacidade de destruir, mas também não tem capacidade técnica com bola. O que é que achas? Então, eu não vou falar de Danilo porque o Miguel disse tudo, eu concordo com tudo o que ele disse. Mas agora falando do Sporting, eu concordo contigo. Eu não acho Doumbia um 6 propriamente dito, porque ele a destruir é muito mediano, a construir é bastante mediano, Mau. portanto, diz. É mau, não é mediano, é mau. Pá, pronto, se quiser fazer as coisas dessa forma, sim, sim. Mas eu acho que o Sporting ainda está ligado contratualmente a um ótimo 6, aliás, que tem sido uma peça fundamental do Braga esta época, que é Palhinha. Esse sim, acho que defensivamente é excelente e só tem de melhorar o seu jogo com bola, que tem melhorado bastante esta época. Pronto, sobre os vários treinadores que o Braga teve, primeiro Sapinto, depois Ruben Amorim, depois Custódio. Mas acho que vender o Palhinha em definitivo ao Braga, como já ouvi rumores que ia acontecer, acho que seria uma perda incrível para o Sporting. E ainda pegando em jogadores que não estão no plantel do Sporting, mas que pertencem ao Sporting, ainda posso pegar em Daniel Bragança, que às vezes joga a 8, outras vezes joga a 6, e que é exatamente o oposto de Palhinha, que é tem de melhorar essa tal parte da raça do que era um posição 6 puro, mas a parte de construir tem, e é excelente, e também chega às zonas de finalização para marcar golos, e é muito bom nisso. Portanto, eu acho que se esses dois estivessem no plantel do Sporting para a próxima época, essa posição ficava melhorada, mas de uma forma incrivelmente elevada. Olha, só duas coisas sobre isso. Consideras mesmo o Daniel Bragança como um 6? Pois, eu acho o Bragança muito mais um 8 que um 6. É um médio Sim. de muita classe. Sim, por exemplo, eu também acho que o Daniel Bragança é mais um 8 que um 6. Portanto, metê-lo no mesmo sistema que Palhinha era perfeito. Mas ele também já provou que consegue jogar a 6 e fazer, obviamente que numa escala diferente, mas algo parecido ao papel que tinha Pirlo no Milan. Ter mais classe e menos raça. Acho que é mais por aí. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas também acho que a equipa do Sporting, em termos, não vou dizer de qualidade, porque isso, claro, que é inferior à do Milan ou da Juventus ou o que seja, mas estou a dizer em termos de necessidade, no sentido em que uma defesa de uma equipa grande como do Milan ou da Juventus não precisa de estar tão bem defendida por um médio defensivo como se calhar uma equipa do Sporting, em que a defesa é escassa, digamos assim. Estás a perceber? É assim, sim, eu percebo o que estás a dizer. Só que assim, eu não acho que a defesa do Sporting seja má. Eu acho que a defesa do Sporting está mal, que é diferente. Por exemplo, dou-te um exemplo. Sporting Juventus, em Alvalade, não me lembro se foi em 2017 ou 2018, mas foi um jogo em que empatámos 1-1. 2017, ok, obrigado. Em que empatámos 1-1 com um gol do Bruno César, tivemos a ganhar quase o jogo todo e depois o Higuaín empatou no fim. A defesa era igual à defesa que o Sporting hoje tem. Ou seja, Ristovski, Coates, Mathieu e Acunha. Era igual. Sim. Portanto, eu acho que o problema não é da defesa, mas sim da fase da defesa. Também como os treinadores têm organizado essa parte. Depois de Jorge Jesus, não veio mais ninguém que conseguisse organizar defensivamente o Sporting dessa forma. Mas pronto, também não quero entrar aqui tanto no Sporting, que só nunca mais tinha. E depois, só o segundo ponto que eu queria perguntar era o que é que consideravas Bataglia? Bataglia, por acaso tínhamos esquecido de Bataglia, que ele, esta época e a anterior também esteve muito tempo lesionado, portanto acho que é normal não me lembrar dele. Eu acho que Bataglia... Eu considerava um médio assim, defensivo. Eu também. Sim, assim, até saiu recentemente uma entrevista de Bataglia a dizer que foi o Jorge Jesus que o transformou no médio defensivo, que tinha feito o mesmo a Bataglia que tinha feito a Enzo Pérez. Eu acho que sim, eu acho que Bataglia é um médio defensivo, mas não igual a Palhinha, nem igual a Daniel Bragança. Sem dúvida.
Sim, pronto. Mas sim, eu, se tivesse de enquadrar Bataglia em algum sítio, era a média defensivo e não a lateral direito, como sequer o Jorge Jesus queria pôr. Só aqui pôr um ponto final no tema do Sporting. Eu acho que o Sporting tem muita necessidade neste tempo de um 6 recuperador de bolas, que é João Palhinha, que está emprestado ao Braga. Eu acho que faz muita falta. Tantos lances que o Doumbia falha, especialmente de cabeça. Há tantas bolas que ele deixa bater à frente e depois a bola passa para as costas dele, o que cria logo desequilíbrios na defesa. Agora eu vou falar do Benfica. Eu acho que o Benfica, neste momento, tem 3-6. Samaris, Florentino e Feza, que está emprestado ao Alavés. E são jogadores diferentes. Samaris, acho que é um trinco. Aquele jogador que não arrisca muito, joga à frente da defesa e quando é para matar jogo, é para matar, nem que seja ao soco, como já fez algumas vezes. Florentino, acho que é um médio defensivo à semelhança, por exemplo, de Tonali, do Brescia, que é um jogador que protege a linha defensiva, mas que ele começa a jogada com passos também simples, mas não é o primeiro organizador, mas dá para o organizador de jogo. E depois Feza, ele sempre foi alguém que recuperava muitas bolas de forma muito subtil, mas ele caiu muito rendimento da época passada. Não, desde já a época passada estava em sub-rendimento, mas quando estava em topo de forma, era um jogador que recuperava muitas bolas. Tem alguma coisa a dizer sobre o Benfica? Eu, no plantel atual do Benfica, tendo em conta que nem Florentino nem Samaris têm jogado muito, se calhar o Florentino mais no início da época, o Samaris às vezes vai calçando, mas diria os médios que têm jogado mais pelo Benfica têm sido o Weigl e Taarabt. E dentro desses dois médios, achas, por acaso, eu não sei bem que interpretação é que hei de fazer destes dois médios do Benfica, mas achas o Weigl um médio defensivo? Sim, eu tinha-me esquecido do Weigl. Eu acho que o Weigl não é um 6 como foi Gattuso, um trinco, mas é um jogador que também não tem a classe de Pirlo, está ali no meio. Acho que se assemelha a Bataglia, mas melhor, não é muito melhor na minha opinião. É um jogador muito discreto, que joga no espaço entre a defesa e o meio campo. Por exemplo, acho que o assemelho muito a Busquets, só que no sistema que o Benfica joga, acho que não é o ideal para ele, porque ele não consegue ficar tão atrás como fica Busquets no Barcelona e permite as subidas, por exemplo, de Rakitic e Arthur para eles construírem, porque, como referimos naquele post no Instagram, o Weigl tem apenas um jogador ao lado dele, que é Taarabt, ele que é um médio box-to-box, que anda de um lado para o outro, se bem que às vezes esquece de defender. E outro jogador que também jogava muito antes da lesão era Gabriel, que eu acho que tentava fazer a posição de 6, era o jogador mais recuado quando jogava com o Taarabt, mas é um jogador que é capaz de estar no meio campo defensivo do Benfica e meter uma bola de jeito na área contrária. Portanto, se calhar mais um 8 Gabriel, mas eu acho que falta ao Benfica um jogador que consiga jogar ao lado de Taarabt. E acho que Samaris, estando em forma, acho que seria o jogador ideal. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu posso falar um bocadinho do médio defensivo que eu gosto muito do Benfica, que é Florentino. Porque Florentino é um tipo de médio defensivo, é um tipo de 6 diferente do que nós estivemos aqui a falar hoje. Porque é aquele 6 que dá prazer ver jogar, porque digamos que acho que o melhor adjetivo que eu posso usar para descrever é silencioso. Exato, era o que eu ia dizer. Sabes como é que chama o Helder Conduz, comentador da BTV, ao Florentino? Conta. Cavaleiro silencioso. É isso. Pronto, esta época não tem jogado tanto, mas eu acho que ele tem um enorme talento que Bruno Lage devia apostar nele em todos os jogos, se tivesse ele de muletas ou não.
Mas o ano passado provou que tem esse talento, tendo sido até comparado a uma mistura de Kanté e Pogba, que eu acho que eu acho que é incrível. Mas comparam muito a Kanté, porque Kanté também é esse tal cavaleiro silencioso que tu tinhas dito. E pegando um bocadinho em Samaris, sim, Samaris é totalmente um médio de destruição completa. Pronto, tal como tu tinhas dito, já tendo algumas vezes resolvendo isso ao soco. Uh, e só para acrescentar, para mim, Gabriel não é um 6. Pode assumir uma posição mais defensiva no 4-4-2 do Benfica, só que isso não faz dele um 6. Sim, Faz dele um médio centro mais defensivo. Mas isso eu acho que nós já falámos aqui de vários médios e também há vários médios que podem descer para uma posição mais defensiva, mas não quer dizer que sejam um 6. Uhum. Durante o jogo, principalmente em ações defensivas, em processos defensivos, há jogadores que assumem uma posição mais defensiva, como é óbvio, mas isso não faz deles um 6, ou até mesmo a construir. Por exemplo, quando nós estávamos a dizer os tipos de 6 que jogavam ao pé dos centrais no processo ofensivo, a construir jogo. Por exemplo, no Porto, o Otávio, há muitas vezes que o vais ver ao pé dos centrais ou ao pé de um lateral, a ir buscar a bola, a construir jogo. Isto não faz dele um 6 nem de perto. Estão a perceber? Sim, eu percebo, mas há uma diferença de se aproximar da defesa e ser um 6. Por exemplo, lembro-me de um jogo da seleção, que foi o primeiro jogo para a Liga das Nações, Portugal e Itália, em que Ruben Neves estava ao pé dos centrais e o William Carvalho estava como segundo avançado. Pois foi. O Ruben, eu ia falar disso, que era os jogadores que jogam na posição 6 no estrangeiro. E queria falar sobretudo três. São eles Henderson, do Liverpool, Ruben Neves, do Wolverhampton e Kanté. Bom, vou começar primeiro por falar de Ruben Neves, que é um médio defensivo que eu gosto muito. Ele que é o primeiro construtor de jogo, pelo menos na seleção. Não tenho acompanhado muito os jogos do Wolverhampton, mas acho que é um jogador muito importante, apesar de mais uma vez ser discreto, menos quando faz aqueles remates espetaculares que ele tem. Mas acho que no início de construção de jogada é um jogador muito discreto, mas muito importante. Porque eu acho que o primeiro passo tem de ser bem feito para aquele que é o dito número 8, para assim levantar a cabeça e começar a distribuir. O que é que achas, Blanco? Assim, eu acho que Ruben Neves teve tal como o número 6, teve uma evolução. Eu acho que Ruben Neves também evoluiu na sua carreira, porque ele quando estava no Porto, eu considerava-lo um 6 puro. E pronto, ele aí já demonstrava todo o seu talento. Mas à medida que iam passando as épocas no Wolverhampton e que iam passando a jogar naquele sistema de 5-2-3, Sim, estou a fazer bem contas. Boa. 5-2-3, porque ele ocupou o meio campo com o João Moutinho. E aí não pode ser um 6. Eles dividem o meio campo, um para a esquerda, um para a direita. E tendo só ocupada essa posição na seleção, e é só de vez em quando não joga nem o William nem Danilo. Porque eu acho que o Ruben Neves fica melhor mais à frente para demonstrar todo aquele poderio ofensivo que tem e aqueles passos longos que ele sabe fazer. E eu acho que é uma grande mais-valia para a seleção, mas talvez não nessa posição de 6. A menos que ao William ou Danilo sejam lesionados. Não, na seleção eu discordo completamente contigo. Então, aquilo que tu disseste, o William muitas vezes aparece na área. E acho que Fernando Santos tenta usar o William mais a 8 do que a 6. Há uma coisa que eu concordo, que é, acho que Ruben Neves, a seleção tiraria mais proveito de Ruben Neves se este jogasse a 8 e o William atrás. Mas pronto, isso são opções de Fernando Santos, que certamente... Pois é, que aí está o problema. Nós já tínhamos dito que o William Carvalho não era um jogador muito dotado com bola. Portanto, por que raio é ele que está a 8? Pronto, são opções de Fernando Santos, talvez para equilibrar mais o meio campo. Miguel, o que é que achas? Sim, é assim, eu estou aqui a falar, mas eu não sou campeão da Europa. Exato. Miguel. Olha, eu sou um grande fã do Ruben Neves e percebo o que cada um de vocês disse e vou tentar chegar a um meio termo entre os dois, que é o seguinte.
o Ruben Neves é sem dúvida o primeiro construtor de jogo. O que faz dele e ter a função de 6 ou de meio defensivo lá num processo ofensivo. Ele está sempre à frente dos centrais, mas entre os centrais, na diagonal, a pedir bola e a construir jogo. Quando tem, mesmo com o Moutinho ao lado, o Moutinho está sempre um pouco mais à frente dele, mas também percebo o que o Blanco estava a dizer de olhar para ele mais como um 8 e não como um 6, tendo em conta que jogava naquele 5-2-3 do Wolverhampton. Ainda assim, e pegando noutro jogador que tu falaste, ou melhor, vou pegar em dois, que é Jorginho. Jorginho, não sei se o considero bem um 6. Eu diria, não sei se ele joga sempre ao lado de Kanté ou em que formação é que o Chelsea joga quando ele está a jogar, mas eu considero Normalmente Kanté, Jorginho, Kovacic ou eventualmente Kanté, Jorginho e Mason Mount. Pois, é sempre diferente. Com o Mason Mount é muito mais um 10, Exatamente. mais ofensivo. Sim, Com o sim. Kovacic, sendo ele um 8, mas também um jogador, acho que tão defensivo quanto Jorginho, e que o Real Madrid chegou a jogar a 6. Considero o Kanté muito mais um trinco do que Jorginho e Kovacic, e que para mim o Kanté é dos 6 mais espetaculares sempre, porque olha, é tão silencioso como o Florentino, que vocês estavam a falar, prevê muito bem as jogadas, e se repararem numa coisa, o Kanté, ou em contra-ataques, ou quando o atacante está, digamos, mais próximo da baliza do Chelsea do que o Kanté vem por trás do adversário e no seu blind spot, digamos assim, aproveita esse espaço e é aí que faz o corte. Por isso ele tem uma previsão de jogo espetacular e é dos meus médios defensivos preferidos. Sim, já não lembro quem é que disse esta frase, que um médio defensivo estava a fazer um excelente jogo quando não se notava a sua presença. E acho que Kanté é um excelente exemplo disso, porque muitas vezes não damos conta dele, mas nos momentos essenciais em que é preciso parar uma jogada, ele está lá. Miguel. Exato. Sim, eu sei. Eu acho mesmo que é para isso que o Kanté está lá. Ele tem muitas subidas de jogo, principalmente nas recuperações de bola. Não é como os outros, como alguns médios que recuperam a bola e distribuem logo ou passam logo a bola. O Kanté não, o Kanté arrisca muito e sobe muito no campo e chega muitas vezes à área, o que faz dele, por isso mesmo, um médio muito diferente dos outros. Blanco? Sim, eu concordo plenamente com vocês. Não sei se essa frase que disseste se aplica a todos os estilos de jogo, mas sim, porque claramente no do Chelsea aplica-se que quanto menos se vê Kanté, melhor a equipa está a jogar. Pelo menos defensivamente. Portanto, sim, eu acho que não tenho nada a acrescentar. Eu concordo com o que vocês disseram. E outro médio que eu tinha falado é o capitão do Liverpool, a par de Van Dijk, mas acho que quando ele joga é ele o capitão, Henderson. Eu nunca dei muita importância a Henderson, só o ano passado é que me apercebi da importância dele. Acho que é um jogador com uma leitura de jogo fora do normal, até que Jorge Jesus disse que ele era o melhor médio defensivo na atualidade. Tem uma boa qualidade de passe e, além disso, acho que é uma grande voz dentro de campo. Blanco, o que é que achas? É assim, eu sou um grande fã de Henderson e vou pegar exatamente naquilo que foi a tua primeira frase sobre ele, que é, até há pouco tempo nem lhe dava muita importância, porque Jordan Henderson deve ser dos jogadores mais underrated da atualidade, dão-lhe muito pouco crédito. E o que eu posso dizer pode ser polémico, mas eu acho que ele é top 3 jogadores do Liverpool. Pelo menos na atualidade. A parte de quem? Não sei se... Percebo. A par de Van Dijk e de Mané. E Alisson. Pelo menos... Alisson teria como quarto.
Mas sim, sabemos que ela é muito importante e isso provou-se naquela eliminatória contra o Atlético de Madrid. Mas, como eu estava a dizer, epá, eu não sei se Anderson é um 6 puro, porque ele também já jogou à frente, tanto Fabinho na posição 6. Só sei que é um jogador a que se dá muito pouco crédito pela enorme qualidade que tem. E tem sido um autêntico maestro do Liverpool esta época. Tendo sido muito importante. Talvez não, nem tanto com golos, mas talvez para passos para golo e para construção de jogo. Miguel? Olha, eu acho que o Liverpool está muito bem servido em termos de médios, porque para mim, Jordan Anderson e Fabinho são dois das melhores médias da atualidade. O Fabinho, em alguns jogos, tem ido para o banco, mas ainda assim, para mim, é provavelmente dos melhores médios defensivos da Premier League e do mundo. Mas sim, o do que vocês estavam a falar do Anderson ser muito underrated, eu concordo plenamente. Ele é dos jogadores mais importantes do Liverpool. Mas isso acontece muitas vezes no sentido em que alguns médios que são mais construtores de jogo não se dão muito por eles em campo. O Jordan Anderson já está no Liverpool já há bastante tempo, é capitão de equipa. E por isso, para além de ter uma qualidade imensa, tem uma voz muito importante dentro do balneário que faz dele dos jogadores mais importantes da equipa. E não me choco por dizeres que era o top 3 do Liverpool. Bom, depois disto tudo, eu vou começar pelo Rocha. Quem é que para ti são os melhores médios defensivos na atualidade? Essa é uma pergunta muito difícil. Mas é assim, tu perguntaste-me quantos? 3? Podes dizer 3. Posso ser 3? Uhum. Então eu vou ser um pouco clubista num deles e nos outros dois penso que vou ser justo, e um deles é de um jogador que ainda não falámos aqui, que eu acho que é dos melhores do mundo. Ora bem, o primeiro vai ser Rua Neves, que para mim no futuro vai estar no melhor 11 da FIFA, porque é um jogador impressionante. O outro jogador que nós já falámos é Kanté, que, como já disse, e por todas as características que mencionei, faz dele dos melhores jogadores da Premier League e acho que para mim o melhor jogador do Chelsea. E por último, Casemiro, do Real Madrid, que ainda não tínhamos falado, mas que se calhar ultimamente não se tem dado tanto crédito ao Casemiro, se calhar também não se tem destacado assim tanto no Real Madrid. Mas houve muitas épocas e muitos clássicos em que foi o Casemiro que tratou do Messi. Exatamente. E que ajudou o Real Sim, Madrid sim. em muitos jogos. E por Que isso havia- é esse o meu top 3. E que havia até aquele meme de Casemiro chega à casa depois do Al Clássico, tira a carteira, o telemóvel e Messi. Sim. É impressionante. Sim, aliás, os espanhóis até chamavam o Casemiro o cão bravo. Yeah. Blanco, para Pois. ti. Top 3. Então, para mim... Então, eu tenho aqui 2 nomes, não tenho 3. O que eu apontei foi no Golo Kanté, que, pronto, já não me vou justificar porque nós já justificámos ao longo do podcast. Sérgio Busquets, o que também por vezes é muito... Não se nota que está em campo, mas faz o seu trabalho, porque é dos primeiros homens a construir jogo no plantel do Barcelona. E agora o Rocha tem de falar nele, Casemiro também. Não talvez por esta época, mas pelo que demonstrou Exato. naquela equipa do Real Madrid que ganhou 3 vezes a Champions, algo brutal. Mas sim, acho Casemiro muito apropriado para essa posição. Bom, para mim o top 3, vocês já falaram deles. Kanté, Casemiro e Busquets. Acho que Busquets... Eu nunca fui fã de Busquets, Nem até há eu. pouco tempo. Mas é que depois de conseguir perceber aquilo que é o jogo do Barcelona, é uma importância enorme que tem Busquets. E mais uma vez, é um jogador super discreto. Bom, estamos a chegar ao fim do podcast. Antes da curiosidade habitual,
peço que criem aí um 6 ideal para vocês. Blanco. Um 6 ideal. É assim, eu acho que essa pergunta é um bocadinho fácil de responder, que é, eu nem vou dizer o 6 ideal, vou dizer um jogador ideal, que é bom com posse, bom físico, bom a recuperar bolas, que seja rápido, que faça bons passos longos, tenha boa visão de jogo, bom posicionamento para dar linha de espaço aos colegas e, epá, acho que não estou assim a pedir tanto. Eu não estava a falar de Cristiano Ronaldo, estava a falar de um 6 ideal. Epá, mas pronto, assim, as características essenciais de um 6 para mim. Então, sentido de posicionamento para as linhas de passe, acho isso importante, para a equipa poder sair a jogar. Depois, bons passos longos, pronto, e curtos também, mas bons passos longos e boa recuperação de bola. Miguel? Ora bem, um 6 perfeito para mim. O que eu gosto de chamar o trinco perfeito para mim. Agressivo, cirúrgico, não daqueles que corre atrás da bola e de todos os jogadores, feito maluco, mas daqueles que está nos sítios certos, em termos posicionais, sabe sempre onde se posicionar, que saiba prever as jogadas, que saiba ler bem o jogo, que tenha uma boa visão de jogo, que apoie os outros médios na construção de jogo e em momentos de contra-ataque defensivo que seja dos primeiros a sair na pressão e bem, sem ser daqueles jogadores que saem à maluca. Acho que para mim isto é um trinco perfeito. Bom, para mim um trinco perfeito eu acho que é igual ao teu. Acho que tem de ser um jogador agressivo, inteligente, saber fazer as faltas no momento certo e com qualidade de passe e de sair a jogar. Acho que assim seria o meu trinco perfeito. Blanco, a tua rúbrica. Então, Ben Yedder, atacante do Mónaco e que está a fazer uma boa época. Esse jogador já jogou pela Seleção Nacional Francesa de Futebol e de Futsal. Em que idade? Em que idade? Por acaso a idade aqui não tenho, mas é assim, nós só começamos a ouvir falar de Ben Yedder no Sevilha, acho que quando ele tem 25 anos e ele deve ter abandonado o futsal para tentar uma carreira no futebol, portanto deve ser entre os 20 e os 25, não acho que seja antes disso. Olha, É ser dos por acaso poucos jogadores que tem assim, consegue jogar em duas seleções de diferentes modalidades. nem Então, Ronaldinho será que conseguiu. Ricardinho? Nem Ronaldinho conseguiu. Yeah. Exato, sim. Será que Ricardinho conseguia? Olha, Quer dizer, ele é um bocadinho baixo para futebol, mas o Messi também era, portanto não sei. ele tentou jogar futebol, ele começou na formação do Porto, mas depois foi futebol. Sim, eu sei. Acho que ele jogava no meio campo, Ricardinho. Sim, Ele jogava no claramente. meio campo. Era ali, Provavelmente. era aquele 8. Exatamente. Exatamente. Era o 8, era o 8. Novo Xavi. Quer dizer, também o imagino a jogar assim como assim um extremo interior, tipo, como um extremo esquerdo interior, tipo Neymar. Estou a ver Ricardinho a ser o Neymar. Por 8 ou 10 para mim. Olha, Ok. o Ben Yedder jogou futsal até aos 18 anos. E representou a seleção francesa 2 vezes. Ok, então pronto, está feita aí a correção. Não é correção, é complementar. Ok, pronto. Mas por acaso isso seria um bom tema para um próximo podcast. Os jogadores que só apareceram mais tarde. Por exemplo, Jamie Vardy também. Mas pronto, isso Por fica... exemplo, mas já estamos a divagar um bocadinho. Exato, isso fica para outro episódio. Bom, foi o podcast de hoje. Fiquem bem e até uma próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!